O destaque foi a Arrascaeta, né? A moleza daquela deitou e rolou, né? Uma carne assada, aí é gol de cavadinha no pênalti, passe para o Matheus Gonçalves, domínio de bola e tal. O Luiz Araújo muito bem. Para mim, eles foram os destaques. Mas eu acho que esse jogo não merece muita relevância, não tem muita relevância. É um adversário muito ruim. Muito ruim. A gente tem que colocar a régua do Flamengo lá em cima, mesmo esse time reserva, que não é um time tão reserva, porque a Rascaeta não é reserva, e eu acho que o Luiz Araújo e o Cebolinha tem todas as condições de superar Michael, Danilo? Plata e ganhar a posição. Danilo já não sei, aí vai uma briga um pouco mais difícil com os Dura. caras que estão ali já há mais tempo, já como titulares, ele vai ter que ralar um pouco mais. Mas assim, Plata, Michael, eles jogam porque os dois se machucaram, Cebolinha e Luiz Araújo. Esses dois têm todas as condições de ganhar a posição. A Rascaeta é titular, está jogando porque está voltando de uma condição de cirurgia. Mas o adversário é muito ruim, muito fraco. Agora, o que me chama a atenção é que esse adversário teve chances no primeiro tempo claras. Teve erro do Cleiton, né? O menino foi bem lá, o Daniel Salles, mas cometeu um erro no segundo tempo que quase saiu um gol. Né? Esse ponto que tem que ser observado. Diante de um adversário mais qualificado, o Flamengo ia tomar gol. Pelo menos um ia tomar. Mas os caras não conseguiram aproveitar. Teve de boas defesas do Matheus Cunha, mas teve saída errada de bola, saída errada do gol. Então, esses pontos negativos têm que ser vistos. Para ficar só jogando confete no 5-0, você não percebe os problemas do time. Contra o Fluminense, titular, reserva, não importa o time, você não pode cometer esse tipo de erro. Não pode cometer esse tipo de erro. É outro time sim. E essa equipe que jogou na quarta-feira, entendo que ela pode ser um time para a Copa do Brasil. Não sei se o Felipe pensa nisso, mas é interessante imaginar esse time B enxertado com um ou outro, eventualmente, mas tendo condições de ser competitivo na competição menos importante das três que o Flamengo vai disputar depois do estadual. Ou das quatro, É, se quiserem colocar aí o Mundial de Clubes também, mas o Mundial eu nem conto porque é um torneio que não vai ser disputado paralelamente a nada. Você vai parar o futebol no Brasil para jogar esse negócio. Então ele não vai coincidir com outras competições. A Copa do Brasil vai. Então, se tiver amanhã Flamengo e Palmeiras de novo, esse time bem treinado, eventualmente com um ou outro ali titular, que fica no banco e tal, não dá para jogar? Eu acho que é possível. E se perder, perdeu, gente. Tem que ter também consciência disso. Você pode perder com o titular, pode perder com reserva. O que o Flamengo precisa evoluir, e o José Boto falou que a prioridade seria o brasileiro, é justamente nisso: saber fazer as escolhas, correr os riscos calculados, e o Flamengo tem elenco para preparar um segundo time que pode ser competitivo. E esse período do Carioca serve para isso também. Ele claramente preservou os titulares de momento, porque são três clássicos, então ele deve jogar com a força máxima, algo próximo disso, contra Fluminense sábado, Botafogo quarta e Vasco no outro sábado. Né? Então, eu entendo que imaginar esse time jogando a Copa do Brasil, algo próximo do que é esse time que jogou contra a Portuguesa, né? Me parece que seria uma ideia razoável. Senão vai voltar o mesmo problema do ano passado. Queremos ganhar tudo, aquele discurso lá da época do Landim. Aí põe o time titular e tal, perde liderança no campeonato e fica jogando todas as fichas na Copa do Brasil. Deu certo na Copa do Brasil, mas a campanha do brasileiro decepcionou, porque perdeu liderança tolamente, eu diria até, e a Libertadores foi uma vergonha. Uma vergonha total, né? Um vexame a Libertadores do Flamengo. Ridícula. As duas últimas, ridículas. mas, Mauro, a gente tem uma enquete sobre isso, né? A enquete para galera pedir para a galera responder, por exemplo, o que o Felipe Luiz deve fazer na sequência dos clássicos? Repetir a equipe, repetir a mesma equipe, por exemplo, do Fla-Flu, na sequência, alternar os times, né? Ou seja, trocar peças, 4, 5 peças, assim. Não, alternar os times que eu digo, perdão. Time contra o Fluminense é o time que ganhou de 5-0 a Portuguesa contra o Botafogo, aí volta o time que venceu o Fluminense, ficar alternando os times, mesclar os jogadores, misturando jogo a jogo, ou escalar, analisando a cada adversário. Né? Tem até enquete e pedir para a galera votar. Você acha, então, Mauro, que tem chance, agora nos clássicos, pensando numa Copa do Brasil, o Felipe ter um time secundário? Você não acha que ele vai escalar de jogo a jogo e analisando o adversário? Por exemplo, quando chegar na Copa do Brasil, o time que jogou pelo Brasileirão, pela Libertadores, que seja, naquele dia, aí sim ele vai botar outros jogadores, mas não vai ser um time, como o Dorival tinha, por exemplo, aquele era o time B. Né? Não vai ter esse time B, os jogadores eles vão rodar. E aí, quando chegar na Copa do Brasil, quem tiver, de repente, com menos minutagem que vai atuar?
Ah, Elan, não tenho a menor ideia do que ele vai fazer, sinceramente. Aí a gente pode especular 1 milhão de coisas. Eu não Mas o que sei o você que acha ele que ele pensa. deveria Eu estou fazer? dizendo o que eu penso, tá? O que ele vai fazer eu não sei, não tem como saber. Eu acho que ele deveria utilizar a ideia desse time que vem jogando contra os pequenos para ter um time B na Copa do Brasil. Ele pode até, por exemplo, jogar completo contra o Fluminense, se vencer, contra o Botafogo colocar um misto, e contra o Vasco jogar completo, porque é o jogo de quarta-feira, preservar um ou outro. O próprio De La Cruz acabou de sair aqui a informação, não vai ser relacionado para amanhã. Controle de carga. É. Imagino que eles estão pensando o quê? Vou usar o De La Cruz quarta e sábado, e não vou usar nesse sábado. Alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não sabe exatamente o que se passa na cabeça dele e quais são as condições que estão sendo apresentadas para ele com relação aos jogadores. Há uma clara preocupação em não estourar jogador. Isso aí até o BAP falou isso na posse, né? Se o jogador vai jogar X minutos por temporada, temos que escolher quais são esses minutos. Eu concordo. Acho que é razoável pensar assim. Então, me parece que agora a preocupação é usar os jogadores adequadamente. É como se você tivesse ali uma cartela, olha, você pode usar a Arrascaeta em tantos jogos, ou em tantos minutos. Você vai usando e vai gastando, vai poupando aqui para usar a temporada inteira. Né? Eu estou entendendo dessa maneira, ou seja, para evitar um acúmulo, né? E o jogador começar a sentir lesão, ter desfalque e tal, e ter o maior período possível da temporada, os caras o mais inteiros que puder. E como o elenco é farto, né? Acho que é bem possível fazer esse tipo de coisa. É complexo, mas é possível. É o trabalho deles, né? Agora, eu não sei o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei. Ele pode também falar: não, quero ganhar os 3, passar o Serol, vou meter força máxima para ganhar do Fluminense, do Botafogo, do Vasco, ganhar semifinal, ganhar final, tudo. Pode ser. Ele pensa dessa maneira. Não sabemos ainda, mas eu entendo que ele tem possibilidades e opções diversas e me parece que ele está trabalhando bem nesse sentido. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.